Fala, meus amigos, aqui Gilmenick, o Conde Basile. Estou aqui direto do Recanto Rosa dos Ventos para mais um Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje, pro alto e avante. Exatamente, você tá vendo aqui um coroa de 54 anos com uma camisetinha de Superman, tirando onda aqui, fazendo uma gracinha para vocês. Mas por quê? Esse sentido figurativo é para mostrar para você as energias que as pessoas criam na cabeça. Energias que criam na cabeça, exatamente. Espiritualmente falando, as pessoas começam a endeusar e idolatrar pessoas, outros seres humanos, como se fossem super-heróis, como se tivessem superpoderes. Exatamente isso. Isso acontece principalmente nos atos religiosos, políticos e tudo mais. Gil, que piração é essa? Exatamente, piração total. Ih, gente, com essas gírias eu vou entregar. Bom, mas eu já falei a minha idade no começo, então tá perdoado. Já! Gente, é o seguinte, nós temos que colocar uma coisa para vocês. Super-heróis só existe no cinema, nos quadrinhos, nos desenhos. Exatamente, é o lúdico imaginário. O problema é que nós, seres humanos, encarnados na Terra, estamos sempre em busca de um salvador. Exatamente. Sempre a gente tem que colocar que existe um ser na Terra encarnado como você, pensando, comendo, fazendo xixi e indo no banheiro do mesmo jeito que você. E aí você coloca para ele superpoderes e super deveres. Exatamente. Você começa a colocar no outro, visualizar um poder que talvez nem exista na Terra. Desta forma. É exatamente desta forma. O que acontece quando você procura um religioso? O que ele tem para te oferecer? É isso que você tem que pensar na cabeça. O que um outro ser humano que está encarnado, que sofre dor, sofre frio, sofre medo, tem as mesmas fragilidades que você, o que ele pode fazer a mais por você? Conhecimento, conversa, acalento, compreensão, fazer você pensar, energia positiva, fazer você se encontrar, se entender, se dialogar, procurar dentro de si mesmo a sua própria entendimento e a sua própria força. Por quê? Porque você é a cura. Você causa as doenças e você traz a cura. Exatamente. A sabedoria de um outro ser encarnado para despertar dentro de você aquilo que talvez você já sempre soubesse é importante. Mas como a preguiça humana é muito grande, nós transferimos sempre as nossas obrigações para o outro e colocamos as expectativas que nós teríamos para conosco, com nós mesmos, no outro, exatamente, dando a ele superpoderes. Então, quando você procura uma casa religiosa, procura uma igreja, procura um sacerdote, procura alguém, procura até um médico, você vai procurar sabedoria, se encontrar, e o restante é você que vai fazer. Exatamente. Não existe uma magia maior do que a fé. A fé é o combustível da força. Ela move montanhas e ela faz você crer e acreditar no correto e fazer você se fortalecer. O segredo para encontrar o remédio para curar os seus problemas está na fé. Você não adianta pegar e visualizar toda a questão espiritual e energética e fantasiá-los como super-heróis, com mega e superpoderes, que vão transformar por eterna magia. Isso é que faz o ser humano ser vulnerável aos golpes e principalmente o equívoco emocional que a espiritualidade e que a crença traz em você. O equívoco da crença, o equívoco emocional que isso faz em você. De você colocar todo o ato religioso como um superpoder. Enquanto você achar que você precisa de um super salvador da pátria, você vai ter problemas.
Por quê? Quando você escolhe uma liderança política, uma liderança religiosa, este é um ser humano falho que pode errar a qualquer momento e suscetível de perguntas e respostas. Exatamente. Você tem que perguntar e você precisa ouvi-lo responder. E detalhe, pode questioná-lo, você tem que entender e ele tem que te dar dados específicos para que realmente você possa tomar uma decisão e acreditar ou não nesse ser humano que está sendo eleito para fazer alguma coisa pela sua vida, seja no plano espiritual, físico, ou até mesmo no plano sentimental, quando você também vai querer ter um relacionamento, um casamento, arrumar um cônjuge, né, um marido, uma esposa ou um parceiro, o que for. Você não pode colocar nessas pessoas a responsabilidade de ser um super-herói, ser o salvador de todos os seus problemas. Por quê? Porque não cabe a um outro ser humano resolver a vida do outro. Você pode viabilizar, você pode aconselhar, você pode até resolver, mas ele não pode ser ali o pilar e o alicerce. O alicerce é você. Você nasceu com o livre-arbítrio, com a livre escolha. Portanto, não faça isso. O que acontece? Muitas pessoas podem e recebem essa obrigação de te proteger e de fazer algo por você sem sequer saber que elas foram designadas para isso. Porque você automaticamente já visualiza e fala, é ele, ou é ela, e joga toda aquela carga emocional. Às vezes tem sempre um irmão, né, numa casa com muitos familiares, tem sempre um irmão, ou a mãe, ou o pai, ou alguém que toma a frente e se torna ali a palmatória, né, e muitas vezes o super-herói ou o grande vilão, porque é assim, num dia você é herói, mas você não fez o que a pessoa quis, daquele jeitinho que ela queria, você é o vilão no dia seguinte. Esse é o maior problema do ser humano. Ele elege os seus heróis e os seus vilões na mesma intensidade. Isso aí. Isso que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque na vida, tudo tem 2 pesos e 2 medidas. Então, a gente vai estar pecando e errando todas as vezes que transferimos a nossa responsabilidade para os outros. Isso! Se identificou nisso? Já fez algumas vezes isso? Já pensou que muitas das vezes a responsabilidade era tua, mas você transferiu? Porque a culpa sempre é do outro. Você tende a sempre transferir aquilo para outra pessoa. Eu fui procurar um terreiro aí, sabe, e eu falei com o guia respondeu. Sempre quando vem algumas perguntas para mim, você vai trabalhar com o tarô, ou coisas assim, a pessoa fala assim, eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Eu vou fazer isso ou fazer aquilo? Quer dizer, você nunca tem uma opinião, e sempre você procura isso para que ele te dê uma resposta, que é responsabilidade sua. Exatamente, gente. Quando a gente vai procurar um oráculo, quando a gente vai procurar um sacerdote, quando a gente vai procurar um aconselhamento, até mesmo um parente, uma pessoa mais velha, o que você vai procurar dela? Ela vai te dar um parecer dela, ela vai te dar uma história de vida, ela vai te contar alguma coisa, ela vai te passar um conhecimento, uma história, algo, mas quem vai decidir finalmente se é isso ou não é você. Porque você vai ter um comparativo das coisas. Nesse comparativo, você vai ter o livre-arbítrio, a livre escolha. Ali você vai seguir ou não os conselhos daquela pessoa, daquele sacerdote, daquilo, os ensinamentos ou não. Mas isso tem que bater com você. Porque somos pessoas diferentes, com direitos iguais, encarnados em corpos completamente vulneráveis a todos os sentimentos. Então a gente tem que se policiar o tempo inteiro e tomar as rédeas das coisas, que muitas vezes a gente se perde nisso, elegendo um salvador da pátria para nossa vida, colocando a responsabilidade toda na mão de um ser humano só. E colocando uma carga emocional muito forte nisso. E às vezes as pessoas não podem e nem devem
estar sabendo que são os responsáveis pelo teu bem-estar dessa forma, com tanta veemência assim. Então, quando você procurar qualquer líder religioso, ouça o que ele tem para falar. E tem uma coisa, ele é uma cabeça pensante, tem uma história, uma estrutura totalmente diferente da tua. Portanto, talvez o parecer dele seja um comparativo para que você não siga, porque não tem identidade com você. Aquilo para você seria muito ruim. Então, é questionável. É a mesma coisa, arruma um pai de santo. Meu pai de santo falou, eu tenho que acatar. Meu pai de santo fez, eu tenho que fazer. Meu não sei o que foi, eu tenho que falar. O padre falou, eu tenho que não sei o que. O pastor, meu pastor, eu vou procurar o meu pastor. Eu vou procurar o meu pastor para ele dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou procurar. Não, cara, por que você tem que procurar ele? Ele pode te orientar. Ele pode te orientar em relação à religião. Ali o que vai, o que não vai. Mas pessoalmente, a avaliação é sempre sua. Não tem pessoas que vai fazer. Eu gosto de fulano, mas fulano não gosta de mim. Então eu vou no pai de santo, aí você vai sempre pedir lá, vai pagar pro cara para ele fazer alguma coisa para que saia do teu gosto. Tem que ser ali do teu jeito. Você não pode aceitar que um ser humano não é apaixonado por você. Então se a pessoa não é apaixonada por você, você tem que dar um jeitinho de adoçar, de amarrar, de fazer. Por quê? Se a pessoa também tem livre escolha. E por que, se você não conseguiu seduzir aquela pessoa, por que você acha que o outro ser humano que você está dando ali um dinheiro, fazendo tudo aquilo ali, que ele vai ter poderes para poder convencer? Esse é o problema, você elege super-heróis. Você vive no mundo da fantasia. Gil, então é tudo mentira, espiritualidade não funciona, não tem isso e aquilo. Oi, claro que funciona, mas a espiritualidade, ela caminha junto com você. A porta da espiritualidade, para ela entrar nas nossas vidas, para que ela floresça, para que ela faça acontecer, é você. Você é o portal, você é corpo e você é espírito. Então você é a mediação entre o espiritual. Para que o espiritual faça na Terra, ele precisa da sua energia de vida. Ele precisa de um encarnado para promover e mover qualquer outra coisa aqui, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quem é o superpoder? Está em quem? Está em você mesmo. Quando você procura alguém para fazer algo para você, ou para rezar para você, ou para estar para você, você tá colocando o que naquela pessoa? Confiança. Você está depositando o quê? Sua energia vital, toda ali depositada naquela pessoa para que ela faça algo para você. No final das contas, quem é que está abastecendo a situação? Então você precisa de um intermediário ou você que é a raiz e o remédio do problema? E, além de tudo, o criador da doença. Então, gente, não tem como fazer. A mesma coisa, eu posso pedir favores para todo mundo, mas existem coisas que somente eu posso fazer. Como ir no banheiro, por exemplo. Estou apertado, alguém vai fazer xixi no meu lugar? Não vai, né? Então, o que acontece? Você é a raiz da história. Então não eleja as coisas, super-heróis na sua vida. Você siga, admire, conheça, questione, absolva conhecimentos de todos os lados e de todas as pessoas. Porque ninguém sabe o suficiente para ser melhor, tanto assim do que o outro. A gente sempre é vulnerável em alguma coisa. Eu sou bom numa coisa, mas às vezes sou péssimo na outra. E sucessivamente. Então a gente não tem este para dar este boom na vida dos outros assim. Então, meus queridos, é muito importante que você entenda que super-heróis é uma ficção e uma eleição nossa e apenas uma convicção emocional que nós depositamos em cima de outro ser, em cima de um mito, de algo mitológico. Mitos são coisas que nós colocamos numa posição inexistentes, que só existe mentalmente na cabeça das pessoas. E assim funciona as pessoas com uma índole ruim. Se você pescar e eleger um desses aí, trambiqueiro, ele te tira tudo, porque ele pegou a sua vulnerabilidade de uma maneira muito prejudicial para você. Então, você não pode jamais, em tempo algum, ficar ali
sem questionar as coisas, não entre em lugar nenhum sem perguntar e reperguntar e questionar o que tem ou não a ser feito. Porque você vai ser ali, ser o pato a ser depenado da vez. E a culpa não é dos outros. Você já percebeu que em lugar nenhum desses lugares que você vai, seja de qualquer cunho, ninguém põe uma arma na sua cabeça e obriga você a cair no golpe, obriga você a fazer nada, obriga você a frequentar, obriga você a ser devoto, você estar ali. Não. É através daqui, do emocional, do psíquico, a pessoa vai fazendo aquele trabalho ali na tua cabeça. Mas quem está permitindo? Você, por causa da sua situação de vulnerabilidade, que sempre tem que eleger um culpado e um herói. Eu vou em busca de heroísmo, eu vou em busca de, sabe, de um super ser humano que vai resolver tudo para mim. E a mesma coisa é colocado também nas questões religiosas. Por que existem os mitos, os deuses e tudo mais? Por que no tempo antigo o povo era controlado através do quê? Do medo. Por quê? Porque ele impunha deuses que eram extremamente irados, que tinham ira, e para que você fugisse à ira dos deuses, você tinha que ser extremamente obediente para isso. E isso acontece desde que o mundo é mundo, e é dessa forma que as pessoas conseguem crescer, ainda mais hoje com a ferramenta chamada-se internet, comunicação, que é algo que trabalha aqui atualmente. A mentira, a fake news, falada várias vezes, vai colocar várias pessoas ali em estado de robótico, exatamente, fazendo um serviço automatizado. Por quê? Porque eles colocam essa informação o tempo inteiro na sua cara. O que acontece? Por que as pessoas viralizam na internet e outras não? Por quê? Porque o algoritmo, porque algo aí, né, por trás de toda essa mídia, ela replica aquela imagem várias e várias vezes. Toda vez que você fala alguma coisa perto do telefone, coisa assim, quando você abre, não está lá o comercial daquilo? Se você fala sobre colchão, ou pesquisa uma única vez sobre colchão, vai aparecer colchão de todos os lugares do mundo para você, tudo relacionado àquilo, para te fazer uma lavagem cerebral. E isso está muito difícil, por quê? Porque como o nosso cérebro não está pensando sozinho mais, nós somos escravos dessa maquininha que está filmando aqui, e por onde você está me vendo, a informação chega aqui, o tempo inteiro. E você visualizando aquilo, você vai crer que aquilo é a solução da tua vida. E não é. Às vezes a gente cai num poço, num turbilhão, sabe? Ali, e não consegue sair mais daquilo, porque aquilo fica girando, 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 e ele forma um vórtex, que né, ele forma assim um giro energético, e ele vai puxando tudo que está em volta ali. Então isso é informação repetida. A informação repetida na tua vida vai se fazendo assim, você não consegue se livrar daquilo mentalmente. Isso as pessoas faziam já lá atrás. Isso chama-se lavagem cerebral. Já viu as seitas, né, que tinham antigamente? Existia a seita do Reverendo Moon, né, que morreu não sei quantas pessoas, foram uma morte coletiva, que ele armou, um maluco disso, assim aconteceu. Pois é, a gente não está muito longe dessas coisas acontecerem, porque a gente vê os jovens se colocando nesses sites aí de desafios e tudo mais, e aquilo vai envolvendo, e a mente, como ela está preguiçosa, porque a gente está com a mente muito voltada à tecnologia, dependente do celular, dependente de todas os canais de informações, hoje, essas mídias, que a gente não vive sem mais, a gente acaba se envolvendo nisso. E o processo depressivo do ser humano é muito grande mesmo, por estar escravo dessas coisas. E a busca pelos heróis cada vez maior. E a busca do culpado para que eu saia ileso, para que eu, sabe, eu faço qualquer coisa para tirar a culpa de cima de mim. Então, essas novas religiões que dizem, você larga o demônio, porque isso, aquilo, aquela outra, então ele te traz ali e você está perdoado. E aí você se sente ali poderoso, e aí elegeu mais um herói na sua vida, mas você não sabe que este herói simplesmente escravizou você e te acorrentou ali,
te algemou a uma seita, a uma situação que pode ser irreversível. E na hora que você quebra o encanto, você pode desabar psicologicamente. Então nós temos que ter uma autoconfiança, trabalhar nossa autoconfiança, não terceirizar o nosso pensamento, nem nas máquinas, nem em outro ser humano. Não tenha medo de questionar e não fique ao lado de quem não responde perguntas e que não gosta de ser questionado. Se não gosta de ser questionado, não gosta de responder perguntas, é porque tem algo a esconder. Então, saia fora. Seitas, locais, políticos, toda coisa assim, relacionamentos, não. Se você não pode perguntar, se você não pode se abrir, se você não pode compartilhar das verdades e das coisas, das fragilidades, dos prazeres e também das dores, não dá para estar junto. Não é uma via de mão dupla, é uma via de mão única. Então fuja disso. Não faça ninguém de muleta. Não use ninguém, nenhum outro ser humano como muleta para você existir. Você não precisa estar ali de pé por causa de um amor, de uma pessoa, de um pai, de uma mãe. Você tem que estar ali de pé por si só, para poder também amparar quando as pessoas estão ruins. Tem momentos que a gente precisa de alguém? Claro que tem, mas não pode ser eternamente e não podem ser muletas. Não fica aquela coisa, lembra do personagem da Heleninha Reutemann lá, da bebida e tudo mais? Ela tem que colocar a vida dela tem que estar na mão de um relacionamento, de alguém, que qualquer coisa que saia do meu controle, eu me jogo na bebida, eu me jogo no vício, eu me jogo nisso, naquilo. Exatamente dessas formas. São muletas que a gente não tem que estar. E heróis que a gente não tem que ter. A gente pode admirar, a gente pode gostar, a gente pode até seguir as pessoas, mas até certo ponto. Sem idolatria e sem devoção absoluta e sem questionamento, jamais. Questione sempre o seu artista, o seu líder religioso, o seu político, o seu parente, todo o seu cônjuge. Claro que tem que ser. Não pode, jamais o nosso pensamento tem que ser baseado no que o outro acredita. Não, você tem que acreditar e sentir também. Você tem que saber que as coisas se encaixam com você também, de alguma forma. O seu maior super-herói é você. Se eleja o seu super-herói, porque ninguém vai pular na bala na hora que alguma coisa acontecer, a não ser você. Não use os outros de escudo, você vai. Se eleja como seu herói, porque é você que é obrigado a conviver com você desde o nascimento até a sua partida. E lamento te informar, você vai conviver com você até depois da morte. Então, é esse herói que você tem que seguir. Se respeite, se conheça, se questione os outros e não transfira nem as dores, nem as delícias na dependência de outras pessoas. Curta a sua vida, seus amores, suas dores, mas tudo no seu coração e na sua mente, ali. Não se traia, certo? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo e quer aí dizer que entendeu e que conversa comigo e que está aí do meu lado e que quer que eu engaje, mas não que eu seja seu super-herói. Você escreve ali a palavra herói. Exatamente, herói, com H, hein? Vamos ensinar o português. Escreve aí herói, que eu vou estar sabendo que você chegou até o final e conversou comigo. Mas não me coloque como seu super-herói. Porque tem aquela música aqui, até das frenéticas. Mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. Mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. É assim que você tem que entender. Porque quando você acordar e saber que você escolheu errado o seu super-herói, dói muito. Bom, meus queridos, lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo fica por aqui, um super beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Na sua mão você
A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer